Boa tarde a todos. Essa aula vai ao ar sábado à tarde, então, sábado à tarde teremos o privilégio aqui de participar um pouco sobre direito eleitoral e financiamento de campanha, que é uma das principais etapas da campanha e que viabiliza a eleição de um candidato. Então, não basta que o candidato tenha boa intenção, que o candidato queira mudar o quadro político do país, que queira mudar a gestão pública, se ele não tiver recursos mínimos para que as pessoas o conheçam, para que conheçam suas propostas. A propaganda eleitoral não funciona sem os recursos. E a gente tem dúvidas principais na democracia, sabendo como que o candidato acessa esses recursos, de onde vêm esses recursos e como o candidato faz para acessá-los, né? E como o partido distribui esses recursos. Essas são algumas dúvidas que a gente vai tentar sanar hoje, né? Ainda de uma maneira inicial, falando sobre financiamento de campanha. Aqui, então, o nosso tema hoje, financiamento de campanha, né? Focado na campanha municipal. Então, nossa preocupação hoje é campanha municipal, como todo curso. Que recursos eu posso utilizar, né, nessa campanha? Né? O que quer dizer, qual a ideia geral de recursos ou de financiamento de uma campanha? Né? Nós temos aqui algumas definições iniciais. O que são esses recursos? São recursos materiais empregados por aqueles que disputam as eleições para organizar a campanha e convencer eleitores ao voto. Esses recursos, eles são principalmente recursos financeiros em dinheiro, mas também outros bens que podem ser cedidos para o uso na campanha eleitoral. Então, principalmente dinheiro, mas não exclusivamente dinheiro. Não engloba o custo da organização do processo eleitoral. Esse é um custo da justiça eleitoral. Nós já vimos que a justiça eleitoral não é uma justiça que apenas cuida de sua própria organização, ela cuida da organização das eleições, uma coisa que extrapola a organização dos próprios quadros da justiça eleitoral. Então, ela tem que transportar urnas, ela tem que fazer registro de eleitores, ela tem que instalar urnas, isso tudo não engloba o que a gente está tratando hoje com financiamento de campanha, isso é um custo da justiça eleitoral. E aqui a principal preocupação da legislação, da jurisprudência, com o financiamento de campanha são os cuidados com a influência do dinheiro nas eleições, né? Então a gente sabe que quem paga uma campanha tem um interesse, muitas vezes, em ser beneficiado por aquela eleição. Nós vamos ver isso principalmente quando tratarmos daquela questão do financiamento de campanhas por pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica não pode mais financiar campanhas, e uma das razões é essa: evitar a plutocracia, evitar a manipulação das eleições pelo dinheiro, né? Financiamentos públicos e privados, o nosso financiamento é misto. No Brasil, a gente admite o financiamento público, tem inclusive dois fundos para isso, né? O fundo, aquele fundão, né? E o fundo partidário. Então, além daquele fundo que existe, polêmico, fundo para financiamento de campanhas, né, com recursos da União, tem o fundo partidário, que tem outra origem, outra função, mas também influi nas eleições. Outra preocupação é esse desequilíbrio com base no poder econômico. Então, a democracia pressupõe que as pessoas tenham igual acesso às disputas e tenham igual voz nos assuntos públicos. E uma das formas de acessar o debate, de acessar a gestão pública é pelas eleições. Então, a eleição é um momento muito crucial na democracia. É um momento ímpar na democracia em que se colocam ideias e que se renova o quadro político. Se nesse momento a gente permite que o que prepondera não sejam as ideias, não seja o interesse da população, mas sim uma questão financeira, esse quadro é um pouco desestruturado. Então, nós teremos uma democracia menos forte, menos representativa e mais voltada a certos interesses econômicos. É essa a temática do financiamento. Então, além de interesses econômicos, também interesses políticos, lembrando que
o acesso a fundos públicos também é uma questão delicada. As principais vedações, o que não se pode fazer na eleição? Qual o dinheiro que não pode entrar? Bom, já falamos do fim do financiamento por pessoas jurídicas, então pessoas jurídicas, o Supremo entendeu que não tinha interesse e a legislação não tinha interesse legítimo nas eleições e a legislação depois vem para, em complemento, retirar essa forma e aí cria-se aquele fundo eleitoral, o fundão, né? Doações provenientes do estrangeiro, né, recursos estrangeiros, não se imagina que alguém com interesse no país possa influir na nossa soberania, algum interesse externo possa influir na nossa soberania. Então, por isso, a legislação veda essas doações estrangeiras. Entidades públicas aqui, não só a União, Estados, municípios, mas também aquelas pessoas da administração pública, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, elas também não podem interferir aqui nas eleições aportando recursos financeiros. Não diretamente. Nós vemos que tem o fundo eleitoral, por exemplo, com verbas da União, mas ali é uma questão de um fundo muito bem definido, não é uma questão de doação. Algumas as questões sobre valores máximos, nós veremos o teto para a eleição municipal, então a cada eleição é definido um valor de teto para o uso em campanhas. Na eleição municipal, nós temos uma peculiaridade que cada município vai ter um teto específico para prefeito, né? Um teto específico para vereador e um teto específico para segundo turno, se houver a possibilidade naquele município. Então, esses tetos são diferenciados na eleição municipal. E teto de doações individuais. Eu, como pessoa física, não posso, por exemplo, doar mais do que 10% do que eu declarei no imposto de renda no passado. Então, essas regulações visam evitar algum desequilíbrio, né? Imagina se uma suspeita de fraude, né? Se eu começo a doar todo o meu patrimônio ou grande parte do meu patrimônio para uma só campanha, né? Era permitido, né, o autofinanciamento, não havia limites para o autofinanciamento, a pessoa podia investir até o limite do teto de gastos para autofinanciamento, agora há o limite, então só 10% também o candidato pode investir 10% do teto de gastos na própria eleição. Então há limites para todos os tipos de doações. A lei dos partidos políticos, ela coloca aqui alguns incisos de quem não pode receber. Então, o partido político que recebe recursos para a administração de suas funções, para a administração de seus comitês, para pagamento de seus funcionários, para as despesas ordinárias do partido e também para as eleições. O partido político não pode receber de governo estrangeiro, ele não pode receber também de órgão público, não pode receber de pessoas jurídicas de qualquer natureza, de autarquias, empresas públicas, olha só, sindicato. Essa foi uma questão polêmica, né? Em alguns países permite-se a doação de sindicato, aqui no Brasil não se permite doação de sindicato. De pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou seja, aqueles chamados comissionados também não podem doar para partido político. As campanhas, elas não recebem de quem? Não recebem de entidade ou governo estrangeiro, órgão de administração direta, indireta, fundacional. Não recebem de concessionário ou permissionário de serviço público. Não, aquelas empresas que prestam, então, serviços, concessionária de água, concessionária de transporte. Imagina uma empresa de transporte municipal fazendo uma doação para campanha, né? Imagino que o interesse ali é direto, né? Mas, assim, qualquer pessoa jurídica estaria vedada. Qualquer vinculação a essa concessão também estaria suspeito. A entidade de direito privado que receba na condição de beneficiária a contribuição compulsória, entidade de utilidade pública. Então, essas entidades todas, a descrição legal, ela ficou um pouco esvaziada, já que nenhuma pessoa jurídica pode mais doar. Então,
nenhuma pessoa jurídica, seja de direito público ou de direito privado, tem legitimidade para doar e interferir nas eleições. Entidades beneficentes, entidades desportivas, não governamentais, sociedade civil de interesse público. Então, qualquer pessoa jurídica está vedada. E já estava vedada antes da decisão do Supremo, todas essas entidades. Aqui, a definição das doações, ela recebeu uma alteração muito importante na ADI 4650, julgada aqui no Supremo, relatoria do ministro Luiz Fux, em 17/9/2015. Ali foi decidido, entre outras questões, a doação da pessoa jurídica. É vedada, é inconstitucional, ou seja, nem se a lei alterar, ainda estará dentro dos limites definidos pelo Supremo. Então, o Supremo disse que não há possibilidade de doações feitas por pessoa jurídica. Ofensa ao princípio democrático e da igualdade política. E aqui algumas questões relacionadas a esse princípio democrático. Ora, o princípio democrático pressupõe que os cidadãos tenham, pelo menos em teoria, uma possibilidade relativamente igual de acesso às decisões políticas e a possibilidade relativamente igual de influência nas eleições também. E essa possibilidade, ela estaria desequilibrada com o ingresso de recursos de pessoas jurídicas. Quando a doação de pessoa jurídica era possível, as empresas poderiam doar 2% de seu faturamento no ano anterior, o que para algumas empresas era um recurso muito vultoso, e isso era a principal forma de doação admitida, ou principal fonte de recursos. As pessoas jurídicas, elas não têm título de eleitor, elas não podem votar, elas não podem fazer ação popular. Qual seria o interesse delas em influir na eleição, se não o interesse em obter alguma vantagem empresarial posterior? Obter uma legislação mais favorável, obter algum benefício. Então, essas questões foram levadas ao Supremo. Seria essa a intenção da pessoa jurídica? Ora, algumas pessoas foram contra, dizendo, olha, isso é uma hipocrisia, esse interesse empresarial sempre existiu e sempre existirá. Há pautas legítimas que as empresas podem ter interesse, esses lobbies são legítimos. Então, isso vai criar um laranjal, como foi dito, né, no julgamento dessa ADI. Então, as pessoas as empresas vão influir ou por Caixa 2 ou via pessoas físicas. Então, todas essas questões foram levadas, mas o Supremo acabou decidindo pela vedação. Nenhuma pessoa jurídica pode doar para as eleições. E aqui foi levado em consideração o agir estratégico dessas pessoas para estreitar relações com o poder público, com pactos que podem fugir do espírito republicano, porque esses pactos, primeiro, seriam não muito transparentes e depois para finalidades de obtenção de lucro dessas empresas, o que não é vedado, mas dependendo de como isso é configurado no ambiente político, isso pode gerar um prejuízo a outras pessoas em prol dessas empresas. Então, essas foram as questões, evitar elementos plutocráticos, ou seja, a gestão da coisa pública baseada simplesmente em critérios financeiros, seria uma plutocracia. O dinheiro mandando o governo dos ricos. Isso foi tudo levado em conta pelo Supremo. Gastos. O que é gasto de campanha? Então, gasto de campanha, material impresso, aluguel de locais de campanha, transporte ou deslocamento do candidato, correspondências, funcionamento dos comitês, carros de som, produção de eventos, programas de TV, rádio, na produção, né? Ainda que eles tenham esse espaço garantido pela legislação no rádio e TV, eles têm que produzir, eles têm que gravar, eles têm que contratar pessoas para fazer essas gravações. Criação de páginas na internet, impulsionamento de conteúdos. Hoje temos o conteúdo pago, impulsionamento pago, admitido pela legislação, e isso também entra como gasto de campanha. Jingles, vinhetas, slogans, a criação desse marketing também é considerado. Aqui eu coloquei em azul essas questões que também são consideradas gastos, mas não estão sujeitas a teto. O gasto de honorários advocatícios e de contadores.
Então, elas são excluídas do teto, mas são consideradas gastos, mas não estão no limite que nós veremos qual é. Então, não são gastos fora da prestação. Então, assim, eles têm que entrar, eles não entram na prestação de contas, não são considerados gastos para essa finalidade. Então, alimentação do motorista, combustível, remuneração do motorista, hospedagem do motorista, manutenção do carro e até 3 linhas telefônicas do candidato. Eu gasto com essa linha, pagamento, então, do celular ou telefone fixo do candidato. Quais os tetos? Ainda não está disponível para 2024, mas para as últimas eleições municipais, eu trago aqui os valores de 2 municípios. Um município muito grande, né? O município de São Paulo, o maior do país, e o que está entre os menores, o município de Serra da Saudade, em Minas. Vocês verem a diferença do montante permitido na aplicação de recursos nessas campanhas. Prefeito, quanto podia ter de teto no primeiro turno das últimas eleições em 2020? Ele podia ter, o candidato a prefeito, R$ 51.799.000 para o primeiro turno e cerca de 20 milhões para o segundo turno. O vereador, 3.600.000 de teto. E no município de Serra da Saudade, olha a diferença, né? Um município muito grande e outro muito pequeno. 123 mil para o primeiro turno, só tem primeiro turno, em Serra da Saudade não tem possibilidade de segundo turno, pelo número de eleitores. E vereadores, R$ 12 mil para toda a campanha, 12.307,75 para ser mais preciso. Então, esses são os limites, foram os últimos limites. A gente pode esperar que esses limites vão ser corrigidos, vão aumentar para essas eleições. Origens do recurso. De onde vem o dinheiro? Vem do fundo eleitoral, o nosso amado e odiado fundo eleitoral, que veio para suprir essa brecha de que não pode mais empresa investir em campanha e tal. O que a gente fez? O país, né? Criamos o fundo eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, esse nome bastante pomposo para o nosso fundão. Esse fundão, ele vale para campanhas. E ele pode ser só para campanha, ele não vale para outra coisa, ele é só para financiar a campanha política. Ele pode ser distribuído somente no ano das eleições. E são dotações orçamentárias da União, definidas na lei orçamentária anual. E a utilização é definida por cada partido. Agora, ele pode definir livremente? Não, alguns critérios mínimos, como respeito de cotas mínimas de financiamento de campanhas femininas, financiamento de campanhas de certos grupos raciais, então algumas definições mínimas na legislação. Fora isso, o partido é que vai definir em suas convenções e com a sua diretoria como que vai destinar esses recursos. De onde vêm esses recursos, como são distribuídos, entre os partidos, 2% entre todos os partidos, partidos políticos com registro no TSE, então qualquer um que tenha registro vai entrar nesses 2%, tá? 35% entre partidos que tenham representação na Câmara, então aqueles que entram nessa segunda divisão. Depois, 48% na proporção da bancada na Câmara, na proporção dos deputados vai receber esses 48% e 15% na proporção da bancada dos partidos no Senado. Quanto vai ser o fundo para campanha de 2024? Total, para o Brasil inteiro, 4,9 bilhões. Esse é o fundo. Né? Esse é o fundo de recursos orçamentários para isso. O candidato vai ficar só com isso? Né? Falar só 4,9 bilhões? Não, isso é para o Brasil inteiro, né? Para todos esses municípios. Não, ele pode autofinanciamento. Quanto ele pode se autofinanciar, investir na própria campanha? 10% do teto da campanha. Então, aqueles tetos que nós vimos, até 10% ele pode bancar do próprio bolso. Doação de pessoas físicas. Quantas ele conseguir. E cada uma delas só pode doar 10% do rendimento bruto no ano anterior. Pega lá a declaração de imposto de renda. Inclusive, se for casal, o rendimento pode ser considerado o rendimento do casal. Tá? 10%, então, ganhou lá 200 mil, 20 mil, no máximo, pode doar em campanha. Tá? Fundo partidário. Além das eleições, esse fundo partidário, ele também serve para manutenção dos partidos, campanhas educativas e outras finalidades. Então, ele não é só para campanha, mas também pode ser utilizado em campanha. Então, só existem essas 4 fontes
para recurso. Como é que eu acesso a isso? Bom, fundo eleitoral, fundo partidário, depende muito da organização de cada partido. E atento que os candidatos, né, que fiquem atentos a essas promessas dos partidos. Os partidos dizem que às vezes vão dar recursos e os recursos não chegam. Então, o candidato tem que contar mesmo com a sua própria organização, principalmente em municípios pequenos, em que os recursos são mais difíceis de chegar. Fundo partidário. Então, o fundo partidário que nós vimos, ele não se destina exclusivamente à campanha, mas olha, 60% do máximo para cada órgão estadual e municipal, que vão ser divididos para a campanha da propaganda doutrinária e política e no alistamento de campanhas eleitorais e na criação e manutenção do instituto e fundação. Quer dizer, esse recurso, mesmo a parte que vão para os órgãos estaduais e municipais, eles são divididos em outras finalidades. As regras de arrecadação, de acordo com a resolução 23.607 de 19 do TSE, para candidatos. Então, os candidatos precisam o quê? Um requerimento do registro de candidatura. Nós vamos ver como é que o pré-candidato arrecada. Só o crowdfunding, a chamada vaquinha virtual. Nós vamos ver isso. Então, pré-candidatos, vocês podem arrecadar já. Só não vou poder utilizar esse recurso ainda, mas vocês podem arrecadar. Para candidatos, então, precisa do requerimento do registro da candidatura aprovado, inscrição com o número CNPJ para campanha específico, abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira da campanha, emissão de recibos eleitorais, tá? E aí você menciona que foi doação em dinheiro, doações pela internet, isso tudo nesses recibos. Os partidos, como os partidos arrecadam? Arrecadação para partido ordinário, que continua antes e depois da eleição. Então, tem que ter o registro e anotação conforme o caso na Justiça Eleitoral, inscrição do CNPJ do partido, abertura de conta bancária, também essa específica para a movimentação de campanha, então o partido também arrecada via os seus próprios meios de arrecadação, e emissão de recibos. Essa modalidade que eu chamo a atenção porque essa modalidade já é possível de ser acessada pelos pré-candidatos, ainda que não obtenham os recursos que advêm. Então, já pode anunciar. E como é que eu faço isso? Tem 7 empresas que o TSE já autorizou a fazer esse crowdfunding. Então, empresas que fazem essa arrecadação, é só cadastrar nos sites e depois pedir os eleitores que depositem. Só pessoa física nesse momento, nessa vaquinha virtual que podem fazer. E aí limita-se as doações de pessoa física. Então, já vale para a pré-campanha. A partir de 15 de maio, então, nós podemos já arrecadar. Né? Então, o que precisa? Identificação obrigatória de cada um dos doadores. Nome completo, CPF, valor das quantias. Isso está tudo nesses sites. Nesses 7 autorizados pelo TSE, já ele exige lá que cada eleitor cadastre todas essas informações. Só libera quando a candidatura estiver registrada, com CNPJ, conta bancária específica para a campanha. Só a pessoa física pode doar nessa modalidade da vaquinha virtual. Então, pode doar como? Cheque cruzado nominal. Imagino que essa seja a modalidade mais utilizada, né? Cheque cruzado e nominal. A legislação tem que ainda permitir esse tipo de doação. Ainda existe cheque, tá? Ainda pode fazer cheque cruzado, nominal, ainda existe, dá para escrever à mão, ainda é possível. Transação bancária, TED, DOC, cartão ou pelo Pix. Então já tem Pix, foi cartão de crédito e Pix. Entra lá pelo site, pode fazer. Limite, 10% dos rendimentos brutos recebidos pelo doador ou pela doadora no último ano anterior. Então, pega lá a declaração de imposto de renda, 10% disso é o máximo que a pessoa pode doar. Tá? Então, crowdfunding. 7 sites, entra, cadastra, faz a doação e o recurso é liberado depois do registro da candidatura. Ora, mas e se eu não for candidato? Eu estou arrecadando na pré-campanha, aí todo mundo está doando, e eu cheguei lá, o partido não me quis, na convenção não me aceitou, eu não pude fazer meu registro por alguma inelegibilidade. O que acontece? Esses sites, eles devolvem o dinheiro para a pessoa, são obrigados a devolver o dinheiro para a pessoa. Então, a pessoa fez o depósito na sua campanha, na sua pré-campanha, acreditando que você seria candidato, e por alguma razão você não foi,
o dinheiro volta para a pessoa, nem vem para você, tá? Então, essa é a responsabilidade das empresas que estão cadastradas já pelo TSE para fazer essa intermediação da vaquinha virtual. Data limite e quitação. Então, até o dia da eleição, essas obrigações financeiras podem ser contraídas e pode ser recebido dinheiro. Então, eu posso receber dinheiro na campanha até o limite da data da eleição. Acabou ali a eleição, não posso mais receber recurso para eleição. Depois começa a arrecadação para o segundo turno, se houver, mas é uma outra questão. Tá? Após esse prazo, apenas eu posso movimentar esse recurso para quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição. Os gastos eleitorais devem ser quitados até o prazo de entrega da prestação de contas da Justiça Eleitoral. Nós temos, inclusive, eu disponibilizei, para quem tiver interesse, um calendário eleitoral. Né? Os débitos de campanha não pagos até a data da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido. Então, o partido, se quiser, pode assumir as despesas dos seus candidatos. Tá? Então, essas eram as visões gerais que nós queríamos passar sobre o financiamento de campanha. Então, nós temos que ter em mente todas as regras de proibição, de prestação de contas, exigências, são para tentar garantir transparência e tentar regulamentar a influência no pleito, evitando influência excessiva de poder econômico, evitando influência excessiva de um poder político, tudo isso por meio do financiamento de campanha. Então, todas essas vedações. O teto tem essa função. Né? Hoje, com campanhas pela internet, nós temos uma outra realidade do teto, e campanhas municipais também. Nós conseguimos fazer campanhas, principalmente em municípios pequenos, a pé. Então, assim, a gente tem uma igualdade maior no pleito, que é outra das preocupações aqui da Justiça Eleitoral, na regulamentação do financiamento, do dinheiro que vai para a campanha, o dinheiro que pode ser usado. Então, nós temos essa realidade. As campanhas municipais, então, vereadores em pequenos municípios conseguem fazer campanha boca a boca, conseguem com isso economizar dinheiro. E a internet também deu mais possibilidade de fazer campanhas com custo menor. Tá? Então, essas campanhas mais baratas, e a tendência, a intenção aqui de toda a regulamentação é que as ideias prevaleçam e que a influência financeira não seja determinante para saber quem será o vencedor nas eleições. Então, essas eram as considerações que nós gostaríamos de trazer aqui para vocês, e espero que no próximo sábado todos acompanhem aqui a nossa próxima gravação, nosso curso de Direito Eleitoral. Bom sábado a todos e um grande abraço.